Salve, salve, galera! E aí, Rogério, tranquilão? Tranquilo demais, professor. Um assunto um pouco, não é pouco, né? Muito associado à história, né? Exatamente. Não, tem hora que não tem jeito, né? Tem que contextualizar com a história, né? Tem Com assuntos certeza. que parece que é só história pura, né? A gente que se mete lá no meio para botar um pouco de geografia, né? Exatamente. Nossa história, a história é a nossa chegada aí da geografia, né, professor Isso, Jorge? e tem momentos que a gente precisa falar de contexto histórico justamente porque a gente também tem que voltar e ver as questões de geopolítica. Exatamente. É isso? Muito bem. Contextualizar a questão do tempo e o espaço geográfico num determinado momento histórico. Muito bem, professor. É isso? Exato. Então, já começou o resumo? Na hora. Já, então pronto. Vamos lá, meu diretor. Bora. Vamos lá. Aula 11.2, a revisão aí sobre Rondônia no contexto segundo ciclo da borracha. Pois é, Rogério. Então, olha só, a gente tem ali a questão do primeiro ciclo, né? A questão ali da segunda revolução industrial, a produção do pneu para os carros. Então, Exato. para se chegar no segundo ciclo da borracha, a gente teve que dar uma pincelada lá no primeiro ciclo. Muito bem. É isso que essa área aqui do Brasil, que hoje chamamos de Acre, não era nossa, era da Bolívia. Exatamente. Como estávamos num contexto em que a borracha tinha um grande valor, muitos brasileiros estavam trabalhando dentro de uma área que não era nossa. Então, olha só, está aqui escrito, ó, essas rachuras assim, ó, quer dizer o quê? Que era um lugar de litígio. Litigioso, ou seja, um lugar de conflito. Conflito, muito isso, bem. Não resolvido. Exatamente. Que quem vai resolver isso aí vai ser o Barão do Rio Branco. Muito bem. É isso? E essa parte amarela foi a região cedida pela Bolívia com o Tratado de Petrópolis, né, professor Jorge? Exatamente. A parte daqui, ó. Isso. E aí, depois que isso aqui se torna nacional, né, através desse grande brasileiro, Barão do Rio Branco, o tratado foi feito lá no Rio de Janeiro, chamado Petrópolis, a cidade chamada Petrópolis, Muito lá bem. em 1903, ok? Aí o que vai acontecer? Não, Rogério, não vai haver o Barão do Rio Branco, tem o Tratado de Petrópolis, vai haver o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e assim a Bolívia vai ceder o Acre para a gente. Muito bem. Então, aí acaba o primeiro ciclo da borracha, os países desenvolvidos vão ter suas colônias na Malásia, Exato. ali no Sudeste Asiático. E aí essa região vai ficar em abandono total. Exato. Só para a gente ter uma ideia, olha como era o mapa do Brasil. Isso aqui virou um vazio demográfico. Olha aqui, Rondônia não existia, galera. Não existia Rondônia. Uma parte, mais ou menos 10%, nós pertencíamos ao Amazonas. E os outros 90% nós éramos, olha aí, ó, Mato Grosso. Exatamente. Então não existia Rondônia em 1940. O que vai acontecer é que Getúlio Vargas, agora sim, novamente um novo contexto, entrando dentro do contexto do segundo ciclo da borracha, ele vai ficar pressionado. A verdade é essa, ele vai ficar muito pressionado, aí vão chamar de acordo de Washington, mas não é mais ou menos um acordo, é um acordo por se tratar de uma diplomacia entre dois países. Exatamente. Mas foi uma grande pressão internacional Com sofrida certeza. por Getúlio Vargas. Até porque todo mundo sabe que ele era simpatizante, né, do nazismo. Muito bem. Então, em 1940, não existia Rondônia. E aí inicia-se o segundo ciclo da borracha justamente com a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Aí aqui vai se tornar novamente importante, Rogério, A para borracha, a produção né? da borracha para os países aliados. Muito bem, professor Jorge. É isso? Exato. Que vai durar entre 42 e 45. E aí falamos, né, que os soldados da borracha, o exército brasileiro fez ele se sentir soldado. Exato. Fez ele se sentir, ele vestiu a camisa, ele realmente se sentiu numa missão de soldado. E isso encheu os olhos e o brilho daquele cidadão que ficou esperançoso em ter dias melhores. Exato. Nordestinos, né? Exatamente.
Coisa que no contexto da realidade não aconteceu. Foi uma espécie de novo de semi-escravidão. Não é isso? Exato. E aí o contexto para vir, pessoal, para cá novamente, Rogério, foi a invasão, né, lá em 1940, lá na Polônia, que vai dar o início à Segunda Guerra Mundial. É isso? Aí o Brasil, eu falei para vocês, Getúlio era um simpatizante do nazismo. Então ele se dizia, não tem nada a ver com isso, não vou apoiar nenhum nem outro. Neutralidade, isso não foi visto bem pelos Estados Unidos, nem pelos países aliados, Rogério. Muito bem. Então, os americanos, opa, peraí, a gente investe tanta grana no Brasil, peraí, Getúlio, vem cá, chega aí, vamos conversar de pé de orelha. E aí, os americanos já investiam muito aqui. Então, houve essa pressão dos Estados Unidos, pressão de políticos internos do próprio Brasil, associado com as pressões externas, principalmente dos Estados Unidos, e aí o Brasil foi praticamente pressionado a abandonar sua neutralidade nesse conflito, Rogério. Muito bem. É isso? E aí, o que vai acontecer? Guerra, beleza? Os japoneses vão ter as suas plantações lá na Malásia, vai cair na mão dos japoneses. Ou seja, os Estados Unidos e a Europa não vai mais ter a borracha para produzir pneu. Com certeza. Exatamente. É isso que vai acontecer. Aí, sim, vai ter esse Tratado de Washington e o mundo volta novamente seus olhos para a Amazônia. Muito esse bem. É o contexto da geopolítica, né? Geopolítica internacional que vai influenciar aqui em Rondônia. Então, nós temos aí o Tratado de Washington, como foi falado há pouco. Então, os Estados Unidos e o presidente da época, né, representando aí os Estados Unidos, o Roosevelt, e o Brasil, o presidente Getúlio Vargas, eles fizeram esse acordo de Washington, e pelos quais o Brasil comprometia-se em reativar seus seringais por meio de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. E aí nós temos o quê? A reativação novamente do ciclo da borracha aqui no Brasil, né, professor Jorge? Isso. Na Amazônia. E logo após, em 1943, é isso mesmo, 1943, vão criar, né, o Getúlio Vargas vai criar o território, né? Território Federal do Guaporé. Exatamente. Que vai ser áreas que eram do Mato Grosso e do Amazonas. Muito bem. Ok? E no contexto inicial, olha só, essa parte aqui, do Amazonas, era toda Rondônia. Exatamente. Depois foi devolvido por questão de falta de comunicação e logística. Essa região de Lábrea era muito abandonada e a dificuldade era muito grande de acesso a Porto Velho. Exato. E aí, por pressões políticas, novamente, os políticos de Manaus conseguiram essa retomada junto ao governo federal. Muito bem. E aí o governo federal cedeu e devolveu essa região de Lábrea para o Amazonas. Beleza, Rogério? Beleza. Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, aí vai ter toda aquela questão do contexto da guerra russo com americano, contra alemão, contra italiano, Japão. Enfim, é só a história toda que a própria história conta. E aí vai acabar essa guerra. E aí, novamente, essa região que hoje é Rondônia e Acre, na época, vai se tornar novamente isoladas. Exato. Elas vão se tornar um lugar, novamente, um vazio demográfico. Muito bem. É isso? Com certeza, professor Jorge. Beleza? E eles têm uma tarefinha para fazer, né, Rogério? Tem. Agora é com eles, daqui a pouquinho a gente volta aí, galera, fazer a correção. Tchau. E aí, galera? Rogério, tarefinha de boa? De boa, tranquilo demais. Suave na nave? Suave na nave. Acertaram tudo? Com certeza, galera. Olha aí, eu tô torcendo por vocês. Vamos lá. Vamos lá então, meu diretor, vamos lá no quadro. Bora, conferir, professor Jorge. Questão 1, momento da resolução. As casas aviadoras eram A. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais deles, recebendo em troca a borracha produzida. B. Estabelecimentos comerciais dos seringais, também conhecidas como taberna. C. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro.
D. Estabelecimentos comerciais que faziam pagamento salarial dos soldados da borracha. E letra E. Não era um estabelecimento comercial, e sim um local onde eram guardados todos os equipamentos necessários aos seringueiros. Tranquilo, né? Olha só. Então, o último seria um armazém, né? Uhum. E falamos sobre as casas aviadoras lá no início da aula, né? Isso. E Papel. a gente sabe que nesse momento histórico, o principal produto que queriam daqui, né, era a borracha, né? Borracha. Então, o aluno poderia até ficar em dúvida entre a A e a C, né? Olha só. Tá do mesmo jeito, ó. Só que aí, ó, em troca a borracha produzida, né? E aqui, em troca, pagamento em dinheiro. Exatamente. Não é isso? Muito Então, bem. essas ideias estão muito parecidas. Ó, estabelecimentos comerciais dos seringais, também conhecido como taberna. Até parecia com uma taberna, né? Mas não era uma taberna não, tá? Beleza? Era um imenso armazém, assim, com enxada, com foice, com facão. Exatamente. Alimentos, charque, farinha, arroz. Muito bem. Era essas coisas que eram dadas para os seringueiros. Beleza. A D, olha só, estabelecimentos comerciais que faziam pagamento salarial. Não, Sem eles chance. não tinham salário. Eles não tinham salário. Foi uma espécie de trabalho que se aproximou ao que é análogo ao trabalho escravo. Exatamente. Né? Quando eles iam, pegavam todo esse equipamento, essa compra, digamos assim, esse rancho, né? Quando ele ia para a floresta fazer esse trabalho, Rogério, ele já estava totalmente endividado. E era uma dívida quase que infinita, Rogério. Então, isso aconteceu no primeiro ciclo e aconteceu também na segunda. Exatamente. No segundo ciclo. Tá? Vamos lá, então também não pode ser soldado da borracha, não. Pagamento de salário, não. Não era um estabelecimento comercial, sim um lugar onde era guardado todos os equipamentos necessários aos seringueiros. Ele guardava os materiais também necessários aos seringueiros. Ele também era um estabelecimento comercial. Está dizendo que não era. Ele Verdade. era. Então, vai ser a A. Olha só, Rogério. Estabelecimento que despachavam mercadoria aos seringais e deles recebia em troca a borracha produzida. Muito bem. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Parabéns aí todo mundo que acertou, né, Rogério? Parabéns. Questão 2. Presidente que visitou Porto Velho em 1940. A. Nilo Peçanha. B. Jânio Quadros. C. Getúlio Vargas. D. João Figueiredo. E E. Tancredo Neves. Tranquilo demais. Tranquilo, suave na nave. Exatamente. Rogério, essa aí eu vou falar para ti com toda sinceridade. O aluno falou, esses professores estão de graça com a gente. Como é que coloca isso se ele não falou em nenhum outro presidente? Não falou em nenhum outro presidente. Só pode ser ele, Getúlio Vargas. Exatamente. Então, olha só como é importante, né, o aluno, aquilo que a gente fala sempre, né, Rogério? O aluno tem que ficar ligado em palavras estranhas que ele não ouviu durante a aula. Muito bem. É isso? A gente não falou em Nilo Peçanha. Com certeza. A gente não falou em Jânio Quadros, não, nem João Figueiredo, muito menos Tancredo Neves. Tancredo Neves. Já ia falar aqui, mas tudo bem, não é Tranquedo, não. É Tancredo Neves. Tancredo mesmo. Vamos lá. Questão 3. Em 1940, Rondônia ainda não existia, nem como território federal, o que ocorreria somente em 43, por um decreto presidencial. O território do atual estado de Rondônia pertencia a quem, galera? Olha só, Rogério. Rogério do céu. Por um acaso eu falei para você que nós somos um pedaço do Acre? Falamos ou não? Não. Falamos que nós somos um pedaço do Pará? Não. Então, olha só, e aqui as outras questões nos confundiram. Então, ó, Mato Grosso e Acre? Não. Amazonas e Acre? Amazonas e Acre, Rogério? Também não. Não. E nem o Pará com Amazonas. Falamos durante a aula que aqui é um pedaço do Amazonas e Mato Grosso. Exatamente. Beleza? Também essa aí podemos dizer que foi mamão com açúcar, hein, Rogério? Tranquilo? Tranquilo, meu amigo. Vamos lá então para a questão 4.
Lê um pouquinho aí, Rogério, para a gente ouvir sua Vamos voz lá. bonita. Vai lá. O ciclo da borracha constituiu uma parte importante da história econômica e social do Brasil, estando relacionado com a extração e comercialização da borracha. Este ciclo teve o seu centro na região amazônica, proporcionando grande expansão na colonização, atraindo riqueza e causando transformações culturais e sociais, além de dar grande impulso à cidade de Manaus. O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois experimentado uma sobrevida entre 1942 e 1945. Vamos lá. Os fatos históricos relacionados aos dois ciclos da borracha estão apontados corretamente em, vamos lá, A. Tratado de Petrópolis e Segunda Guerra Mundial. B. Guerra do Paraguai e formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. C. Guerra do Chaco e ascensão do nazismo. D. Tratado de Ayacucho e Grande Depressão. E. Guerra da Cisplatina e crise econômica de 1929. E aí, Rogério? Tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo. O aluno, você ouviu a gente falar em União Soviética nesse momento? Não. Guerra do Paraguai? Também não. Guerra do Chaco? Também não. Tratado de Ayacucho? Também não. Sem Nem chance. Guerra da Cisplatina. Então, a gente falou Tratado de Petrópolis e Segunda Guerra Mundial. Os alunos estão fera, Rogério. Isso aí eles não erraram. Exatamente. O que você acha? Com certeza, Tranquilo? professor Jó. Tranquilo. Suave na nave? Suave na nave. Fechou, meu amigo. Então vamos para a questão 5. Vamos. Os órgãos que ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. A. Caeta. E Senta. B. Sivan. E Incra. C. Planaflora e Polo Noroeste. D. Sedan e Funai. E. Ibama e Embrapa. Tranquilo. Engraçado que eu ainda caio nessa pegadinha, né? Pois é. Tô falando a letra, né? Ele quer falar demais, né? Quer demais falar demais, então deixa ele falar. Rogério, Sivan e Incra até tem a ver com a nossa região de hoje, mas nós estamos falando lá para o Seringá, estamos falando de um tempo muito remoto, aí, da década de 40, né? Muito bem. Então, galera, olha, Planaflora e Polo Noroeste não existia, nem Sedan, nem Funai, nem Ibama, nem Embrapa. Então, só pode ser que também falamos durante a aula. Exatamente. A Caeta e o Senta. Muito bem. Questão 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, novamente a Amazônia foi alvo de interesses internacionais. Explique esta afirmação. Então, olha só, querido aluno, como sempre falamos, né, Rogério, não existe o certo nem o errado nesse momento. No entanto, a gente apenas acredita que você precisa ter um norte. Muito bem. Para que não saia de dentro do contexto. Se Exatamente. estiver inserido dentro desse contexto, Tudo perfeito, certo, tranquilo. tudo certo. Vamos lá ver? Bora. Você escreveu algo nesse sentido, meu querido? Vai estar de boa. Olha só, você, aluno, deve lembrar que durante a Segunda Guerra, os japoneses invadiram as colônias dos países aliados que tinham seringais na Ásia, como, por exemplo, a Malásia, que produziu látex para os países aliados, que era a matéria-prima necessária para a produção, principalmente de pneus para os veículos usados na guerra. Isso mesmo. Beleza? Escreveu É isso aí, né, Rogério? algo do tipo, né? É, Tá tudo certo. tudo tranquilo e favorável. Muito bem. Valeu, galera. Tchau. Tchau.